Graça e paz, tudo bem? Mais uma aula de teologia sistemática e hoje nós vamos analisar um assunto que intriga muitas pessoas, mas ao mesmo tempo a Bíblia ela nos traz algumas diretrizes para que nós possamos pensar acerca desse assunto, que é a questão do estado intermediário. O que acontece com a pessoa quando morre, no sentido ou ímpio e ao mesmo tempo cristão. Existem vários textos da Bíblia que tratam desse assunto, contudo o que eu acho mais relevante é o texto que Jesus contou, a parábola. Alguns dizem que seria uma parábola, outros afirmam que não é uma parábola porque o texto é cheio de detalhes e é o único texto que Jesus dá nome, por exemplo, ao mendigo que ele chama de Lázaro. E é um texto esclarecedor. Primeiro porque foi contado pelo Senhor Jesus. Ele tem know-how para falar acerca do estado intermediário, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Jesus não traria um assunto tão sério de forma simplória. Ele realmente trouxe esse assunto porque é um assunto relevante e ao mesmo tempo profundidade, e Ele, é claro, tem conhecimento de causa. Primeiro vamos ler o texto. Está em Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, que diz o seguinte: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, colocar diante de Ti essa palavra, esse estudo nesse dia, que o Senhor possa nos esclarecer, trazer clareza de compreensão através da Tua palavra. Fala aos nossos corações, ministra o Teu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá então. Como eu disse para vocês, esse texto foi contado nada mais, nada menos do que pelo próprio Senhor Jesus, alguém que tem know-how para falar acerca desse assunto. É certo que esse texto ele é diferente da maioria das parábolas que Jesus conta, porque parábolas são ilustrações, né, que contêm verdades ou que normalmente têm um ensinamento único, ou um ponto de ensinamento único. Contudo, esse texto ele vai além de uma parábola, porque a maioria dos estudiosos são comumente aceito entre eles o fato desse texto diferenciar de uma parábola, porque aqui em nenhuma parábola Jesus ele dá nome aos personagens, por ser ilustração. Então Jesus não nomeia, como é o caso, por exemplo,
da parábola do filho pródigo. O filho pródigo não tem nome, o irmão do pródigo também não, o pai do pródigo não, apenas as suas funções, filho, pai, irmão mais velho. Mas aqui não, aqui essa parábola o Senhor Jesus ele dá nome, ele chama o rico, de rico, é claro, mas aquele que foi para o seio de Abraão, para a presença do Senhor, ele tem um nome, esse nome é Lázaro. Então dá para ter uma noção que parece que Jesus estava falando de um fato real, um fato que já havia acontecido. É claro que sendo um fato real, é um texto que eu não posso sair tirando conclusões precipitadas. Como, por exemplo, dizer que para eu ir para o céu eu preciso ser mendigo nessa terra. Ou se eu for rico de alguma forma nessa terra, eu não herdarei o reino dos céus. O ensinamento não é esse, né? A Bíblia ela tem que ser interpretada com a própria Bíblia e outros textos correlacionados vão nos ajudar. Por exemplo, aquele texto que diz que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Nós já estudamos hermenêutica e sabemos que aquele texto logo abaixo vai dizer que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. O que o texto estava ensinando é que um rico não pode comprar, assim como aqui na terra ele compra quase tudo, compra conforto, compra muitas coisas aqui nessa vida, mas a salvação não pode comprar. A salvação é um ato de Deus. Por isso que o texto vai dizer logo mais abaixo que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, porque a salvação é um ato divino. Então nesse texto aqui de Lucas, não dá para tirar conclusões que a questão financeira vai alterar a vida espiritual, o caminho não é esse. Mas o texto ele traz algumas revelações interessantes. Então, partindo desse pressuposto de que não é uma parábola, ou se for uma parábola, não tem problema também, mas que é contada pelo próprio Senhor Jesus, alguém que conhece o mundo espiritual, alguém que de fato é filho de Deus, partindo dessa perspectiva, então, o Senhor Jesus ele traz alguns detalhes nesse texto aqui, para que nós possamos compreender acerca da passagem da vida para a morte, como é que sucede, e alguns detalhes que permeiam este acontecimento. O início do texto aqui, o Senhor Jesus ele conta a história de duas personagens, de dois homens, que um deles era um homem que é chamado aqui de homem rico, e que ele vestia de púrpura, ele era soberbo, ele tinha linho finíssimo, e ele se regalava esplendidamente. Então o problema dele não era ser rico, o problema era a sua soberba. E também um mendigo também, que é chamado, que o Senhor Jesus dá nome aqui, que é chamado de Lázaro, e que além de ser mendigo, ele era enfermo, ele era coberto de chagas, e ele era um pedinte na porta do rico, né? E ele coberto de chagas e ficava na porta do rico. E o texto fala que ele desejava alimentar-se das migalhas. Ele não queria fazer uma refeição com o rico, ele queria comer aquilo que sobrava, as migalhas que caíam da mesa do rico. E ao mesmo tempo o texto vai dizer que os cães vinham lamber as suas uças. Alguém que de fato vivia uma vida miserável. E o texto vai dizer aqui então que aconteceu morrer o mendigo. Então ele morre. E o primeiro detalhe dessa passagem aqui em relação ao mendigo é que a pessoa ao morrer, ela não vai ficar vagando ou sem destino, a sua alma não vai ficar desassistida. O texto está dizendo que ele morreu, o mendigo morreu, e ele foi levado pelos anjos. Então se você já quer uma dica de o que acontecerá após a morte, tem anjos que são de fato ministros do Senhor, que vão conduzir as almas dos justos, aqueles que temem a Deus, para a presença de Deus. Então, depois que eu morro, ou que a pessoa morre, nós não precisamos ficar preocupados, né? Nossa, para onde que eu vou? Será que eu vou saber? Vai ter GPS para ir para o lugar que eu devo ir? Como é que funciona? Não, pode ficar tranquilo. O mundo espiritual nos dá as boas-vindas. E esse mundo espiritual, no caso aqui, são os anjos do Senhor que vão conduzir. É isso que o texto diz no verso 22 de Lucas 16: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos. Então quem nos leva à presença de Deus no pós-morte, quem leva a nossa alma, o nosso espírito, a presença de Deus
os anjos do Senhor. E aqui foi, o lugar que foi levado é chamado de seio de Abraão, que alguns chamam de paraíso, né? A questão a palavra Abraão tem a ideia de Deus, o pai Abraão, o Senhor Deus, o pai da fé, né? Na presença de Deus. E ao mesmo tempo a dizer que morreu rico e ele foi sepultado. Não fala como, mas depois de sepultado, ele foi conduzido de alguma forma. A gente não sabe aqui, o texto não fala quem que o conduziu, pode ter sido anjos ou demônios, quem sabe, mas o texto não, a gente pode só conjecturar, mas vai dizer que o ímpio, que no caso aqui é prefigurado pelo rico, ele já estava no inferno, então ele morreu e foi automaticamente levado para o inferno. Então aqui nós já temos começamos a esclarecer algumas questões. Primeiro, que depois da morte, o mundo espiritual ele conduz as pessoas para os seus destinos eternos. No caso aqui ficou bem explícito a questão dos anjos levar para o seio de Abraão. E ao mesmo tempo já cai por terra aquela ideia do dormir depois da morte. A pessoa morre e dorme, como algumas pessoas imaginam. O texto vai dizer que imediatamente já foi levado para o seio de Abraão, enquanto que o rico, depois da morte, o próximo passo, se Jesus defendesse a doutrina do sono pós-morte, ele poderia muito bem dizer, e ele morreu, passado certo tempo, depois de ter dormido, alguma coisa nesse sentido, mas esse detalhe o texto não dá. A gente sabe que quando o apóstolo Paulo fala acerca daqueles que dormem, é um eufemismo bíblico. O que é um eufemismo? É porque para quem olha uma pessoa que está morta, a sensação que tem é que ela está dormindo. Então é um eufemismo, é uma figura de linguagem, né? Quando as pessoas vão dar uma notícia, fala, olha, alguém passou dessa para melhor, né? Alguma coisa nesse sentido, isso é chamado de eufemismo. Quando a gente usa um termo brando para falar acerca de uma coisa mais séria, de uma coisa mais grave. E a Bíblia tem figuras de linguagem, entre elas o apóstolo Paulo fala sobre aqueles que morreram como aqueles que dormem, mas não no sentido que a pessoa está dormindo de fato, né? É a percepção de quem está vendo um defunto, de quem está vendo alguém que está morto. Então o texto vai dizer então, que imediatamente você traz a ideia de que a pessoa morre e já se sabe o destino. Então é como se um segundo após a morte a pessoa já sabe para onde é que vai ser o seu destino eterno. No caso aqui, o mendigo foi levado para a presença de Deus, para o paraíso, para o seio de Abraão, enquanto que o rico ele já foi para o inferno, um lugar de tormento. A palavra inferno no grego traz a ideia de Gehenna, que era um lugar, é uma comparação do lixão de Jerusalém. Era um lugar onde, como se fosse um lixo de uma cidade, em que se levava as coisas putrificando, as coisas que de fato era o rejeito, né, da cidade, para lá ser queimado, e aquele lixão mesmo, aquela mesma ideia hoje dos grandes centros de lixão. Um lugar que cheira mal, um lugar que tem fogo. Essa é a palavra grega que é usada para inferno, esse lugar de tormento, esse lugar de mau cheiro, esse lugar onde tem germes, bactérias, essa ideia mesmo, né? Então no inferno, e o texto, para deixar bem claro, né, vai dizer estando em tormento. Então a pessoa que morre, ela já que não tem Cristo, que não é salva, ela já entra no estado de tormento. E levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro e seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Então, o tormento aqui traz uma ideia de alguém que tem sede e não tem água para saciar, né? Então, assim, é aquela pessoa que está em tormento, que está querendo... e aqui não pede nem um copo d'água. A secura, a sequidão é tão grande que ele pede apenas que Lázaro
que o pai Abraão ordenasse a Lázaro. A ideia é interessante que o espírito soberbo, o espírito de querer mandar, de querer apenas ser servido, continua até mesmo no inferno. Ele está mandando, ele está pedindo que Abraão mandasse Lázaro, né? Então a ideia é assim, que se aqui nessa vida ele menosprezava que Lázaro era um mendigo, uma espécie de servo que estava debaixo dele, debaixo do seu status, lá no inferno ele queria também que Lázaro o servisse, mostrando aqui o seu espírito soberbo ainda, mesmo depois de estar em tormento. Então a sua sede é tão grande que ele pede apenas que o pai Abraão mandasse Lázaro que molhe a ponta do dedo. Então ele não está pedindo nem demais, não está pedindo nem um copo d'água, está pedindo que molhe a ponta do dedo e refresque apenas a língua. E ele vai dizer, porque eu estou atormentado nesta chama. Então traz a ideia aqui da figura de chama, aquela ideia do Guiena mesmo, aquele lugar que tinha fogo sempre consumindo as coisas ali. E disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente. Então dá uma ideia aqui, e o texto dá margem para isso, que a pessoa no inferno vai lembrar dessa vida e vai lembrar das coisas dessa vida. Então o que acontece aqui? E Abraão pede para que ele pudesse lembrar da vida dele aqui. E ele lembrava de Lázaro, ele lembrava da boa vida que ele teve aqui e do período de soberba que ele viveu na terra. Então ele vai dizer que Lázaro tinha males. E ele vai dizer que Lázaro estava consolado e que ele é em tormentos. E ele vai dizer a outra informação no verso 26 relevante acerca do estado intermediário, do estado dos mortos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós. Então existe uma grande distância entre o paraíso, entre a presença de Deus, do inferno. Então existe um abismo, não tem como conectar, como aquelas piadinhas que as pessoas contam de alguém que estava no inferno, depois foi lá para o céu, ou vice-versa, estava no céu, fez estágio no céu, depois foi para o inferno. O caminho não é esse. Há um grande abismo, né, entre os dois mundos. É isso que vai dizer aqui no verso 26. Está posto um grande aviso entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para passar para nós. Então não há comunicação, é esse sentido que o texto está dizendo. Então replicou, aí continuou falando no verso 27. Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos. Aqui vai combater uma outra doutrina, aquela ideia de que os mortos podem se comunicar. Então, assim, esse foi exatamente o pedido. Tanto que a teologia do rico era uma teologia fraca, uma teologia com falta de conhecimento, porque ele não sabia dessa ideia de que os mortos não podem se comunicar. Tanto é que ele pediu, né? Mas Abraão ali, ele repreendeu e não permitiu, porque não há comunicação legítima e ao mesmo tempo bíblica e ao mesmo tempo lícita entre mortos e vivos, né? Que nós sabemos que existe espíritos enganadores que se passam por pessoas já mortas e tentam enganar as outras pessoas. Mas voltando ao texto aqui, ele vai dizer o seguinte: então, mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, ele lembrou dos 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então, ele pede ao pai Abraão que envie alguém, né, lá. Respondeu Abraão, eles já têm Moisés. A ideia de Moisés e os profetas é a ideia da Torá, né, da Bíblia, do Antigo Testamento, que já tinha, ou seja, tinha Moisés, tinha os profetas. Ou que ao mesmo tempo Jesus estava contando uma parábola de alguém que viveu no contexto de Moisés ou no contexto dos profetas. Mas independente, pode ser que tenha vivido no contexto ou alguém que os judeus chamavam de vamos ler Moisés. Como a gente fala hoje, vou ler tal autor, vou ler Augusto Cury, né? Vou ler Augusto Nicodemos. Então, ou seja, eu estou lendo o livro da pessoa. Então eles têm Moisés, ou seja, eles têm a Torá. E eles têm os profetas, que são os profetas do Antigo Testamento, tinham acesso às informações. E Abraão vai dizer, então, eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam, né, que escutem os profetas enquanto a vida, porque aquilo que Hebreus vai dizer, ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o
juízo. Hebreus 9, 27. Então, não tem uma possibilidade de salvação no pós-morte, não tem uma possibilidade de salvação ou de regeneração ou um purgatório, alguma coisa nesse sentido. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então está falando, olha, enquanto a vida, ouça os profetas, ouçam Moisés, ouça aquilo que está na lei. E ele vai dizer, então, concluindo o raciocínio, ele vai dizer, né? Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Então ele pai continua insistindo, né? Não manda um morto lá se comunicar com os vivos. E Abraão respondeu, se não houve a Moisés e os profetas que são vivos, quanto mais, tão poucos se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, concluindo a questão da análise desse texto, esse texto traz essas informações importantes. Dentre elas que os anjos do Senhor que conduzem o recém-morto, poderíamos dizer assim, a presença do Senhor, que isso é algo que acontece logo após a morte, como também o não salvo, o ímpio, ele já vai diretamente para o lugar de tormento. É interessante que o texto deixa claro que Lázaro ele não comunicou aqui, não falou, ele não dialogou e ao mesmo tempo ele não lembrou de nada dessa vida. Enquanto que o rico, ele lembrou de tudo, ele lembrou que tinha irmãos, lembrou da sua vida, ele lembrou de Lázaro. Então traz essa ideia da consciência, que a consciência vai continuar lúcida e ao mesmo tempo lembrando desta vida. Outro detalhe também, que já ressaltei aqui, é essa diferença que os dois mundos estão bem separados, bem distintos, não há comunicação, não tem como transicionar de um mundo para o outro, e ao mesmo tempo os mortos não se comunicam com os vivos. Vamos lá então. Feita essa análise do texto, que já nos esclarece muita coisa acerca do estado intermediário, esse tema do estado intermediário, ele está dentro da teologia sistemática, ele está dentro daquilo que nós chamamos de soteriologia, faz parte do processo de salvação. Está dentro do assunto de soteriologia e acerca do estado intermediário. Vamos lá, o que a Bíblia nos ensina então acerca do estado intermediário? Primeiro, que a morte não é um castigo para os cristãos. Então tem aqui até aquele hino antigo que diz: não se pode matar um crente, quem é salvo não morre, não. Ele vai para a presença do Altíssimo, né? Então a morte na realidade é uma passagem, ela é simplesmente uma passagem, não é um castigo. Grandes homens de Deus tiveram experiências lindas e maravilhosas no momento da passagem, no momento da morte, né? Alguns deles, como Estevão, por exemplo, que estava sendo apedrejado, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, ele viu Jesus em pé ao lado do Pai e ao mesmo tempo ele contemplou a glória de Deus antes de partir e ele entregou o seu espírito ali semelhantemente a Jesus. Grandes homens de Deus também, no momento de morte, viram a glória de Deus, viram os anjos do Senhor. Então é apenas uma passagem. O cristão não precisa ter medo da morte. O cristão ele pode confiar que a morte é apenas uma passagem para a verdadeira vida. Então não é um castigo. Por quê? Porque Romanos 8:1 vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o verbo haver lá é um verbo que traz uma ideia de que nunca existiu condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não existe no presente e não existirá no futuro. Essa confiança que o cristão tem. E em um mundo caído, a morte é o desfecho da vida. Então depois da morte, depois da vida realmente tem que passar pela morte. E Deus usa a experiência da morte para completar a nossa salvação. Então o cristão tem que morrer. Então tem duas maneiras da pessoa ir até Deus, né? Ou pelo arrebatamento, quando Cristo voltar, aí assim aqueles que estarão vivos, eles serão levados, no abrir e fechar de olhos, serão levados para a presença do Senhor, enquanto que aqueles que estiverem mortos, segundo a Bíblia, ressuscitarão primeiro, ou levemente primeiro, né? Terão o privilégio de ressuscitar para assim ser arrebatado. E a outra maneira é a morte, não tem outra saída. E o que a Bíblia nos ensina então? Que a nossa experiência
da morte, ela completa a nossa união com Cristo. Então vai ser uma promoção. A morte para o cristão é uma promoção e não algo a temer. E a nossa obediência a Deus é mais importante do que a preservação de nossa vida. Tem pessoas que, muitos mártires, eles entenderam isso, que as pessoas chegavam diante dele, os seus algozes, os perseguidores, diziam: nega Jesus ou você vai morrer. Ele disse: não, eu prefiro continuar firme com Jesus, eu prefiro ser fiel a Jesus, e assim morria, porque sabiam que a preservação da vida ela é menor do que a obediência a Deus. Então Deus é maior, a obediência a Deus é maior, a fidelidade ao Senhor é maior. Alguns esclarecimentos bíblicos, né, quanto à questão da morte. No Novo Testamento, com relação à nossa própria morte, ele incentiva-nos a ver a nossa própria morte não como temor, mas com alegria, na esperança de estar com Cristo. Depois, aos meus alunos, eu vou mandar para eles aí os textos bíblicos, como 2 Coríntios 5:8, Apocalipse 14:13, e os demais são muitos textos, depois eu vou mandar em PDF para vocês. Quanto à questão da morte dos amigos e parentes cristãos, nós experimentamos uma verdadeira tristeza, isso é fato, quando a gente perde um ente querido, um amigo, um irmão em Cristo. Isso gera luto, sim, o cristão deve chorar, deve entristecer, mas ao mesmo tempo essa experiência é acompanhada também da alegria pelo fato de eles terem partido para estar com o Senhor. Então isso é um alento para nós, é um consolo para nós, sabermos que nós ficamos tristes pela perda, pela saudade, mas ao mesmo tempo ficamos felizes porque eles já estão com Cristo, já estão na presença do Senhor. Quando a questão da alma dos cristãos, ela vai imediatamente para a presença de Deus. Então esse texto que nós lemos em Lucas, que Jesus conta a história do rico e Lázaro, como também o ladrão da cruz, quando Jesus disse, o ladrão que converteu, né, o ladrão que creu, quando Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então já é imediata, o cristão ele vai imediatamente para a presença de Deus. Então a morte ela é a interrupção temporária da vida no corpo e a separação da alma do corpo. Quando o cristão morre, o corpo permanece na terra e é sepultado. E no momento da morte, a alma, ou o espírito, como que vai imediatamente para a presença de Deus. Vamos lá então. A Bíblia ela não ensina a doutrina do purgatório. Então o fato de que a alma do cristão vai imediatamente para a presença de Deus significa que não existe algo como o purgatório. Não precisamos nos purificar. Quem nos purifica é o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. O sacrifício dele, segundo Hebreus, foi perfeito e perfeitamente capaz de nos aperfeiçoar de uma vez por todas, né? E a Bíblia ela não ensina também, como eu disse, a doutrina do sono da alma. Então o fato de que a alma dos cristãos vai imediatamente para a presença de Deus também significa que a doutrina do sono da alma está errada. Vou mandar depois os textos para vocês, com Mateus 9:24, Mateus 27:52, João 11:11, dentre outros textos da Bíblia. Vamos lá então. Quanto à questão dos salvos do Antigo Testamento, a Bíblia deixa bem claro também que eles foram imediatamente para a presença de Deus, né? Então nós temos vários textos como os heróis da fé de Hebreus 11, verso 5, Gênesis 5:24, segundo livro dos Reis 2:11. Então os salvos do Antigo Testamento já foram para a presença de Deus. Por quê? Porque apesar do sacrifício de Cristo ter acontecido anos depois da vida deles, o sacrifício de Cristo foi um sacrifício eterno, capaz de salvar todas as pessoas que creram em Jesus na época de Jesus, antes de Jesus e depois de Jesus. Outra pergunta é aquela pergunta: devemos orar pelos mortos? Podemos orar pelos mortos? A resposta é não. Pelo fato de que as almas dos salvos vão imediatamente para a presença de Deus, mostra que não devemos orar pelos mortos. Então ore pelos vivos, interceda pelos vivos, pelos mortos. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E a alma dos descrentes?
ela vai imediatamente para o castigo eterno? Sim. Então é o que nós aprendemos nesse texto de Lucas 16, acerca de rico e Lázaro. Então a Bíblia nunca nos incentiva a pensar que haverá uma segunda chance de aceitar Cristo depois da morte. Então é assim como Hebreus 9, 27, muitos outros textos falam que depois da morte vem o juízo. E por fim tem a glorificação, que faz parte da soteriologia, né? Que envolve essa questão de estar na presença de Deus. O que é essa glorificação? A glorificação é o passo final da aplicação da redenção. Então, ou seja, ocorrerá quando Cristo voltar e levantar dentre os mortos o corpo de todos os cristãos que morreram, de todas as épocas, reunindo com a alma de cada um e mudar o corpo de todos os cristãos que estiverem vivos, dando assim ao mesmo tempo a todos os cristãos um corpo ressurreto como o corpo de Cristo. Essa é uma frase de Wayne Grudem, né? Então isso é a glorificação. É interessante, queridos, que se você quiser saber como será o corpo dos salvos, é só olhar para Jesus depois de ressurreto. Então Jesus, depois de ressurreto, ele era um corpo, passou a possuir um corpo que não era limitado nem ao tempo nem ao espaço. Era um corpo metafísico, acima da física, como por exemplo os discípulos estavam reunidos num lugar fechado e Jesus entrou, pôde aparecer para eles, né? Então Jesus aparecia e desaparecia quando ele queria. Então é um corpo que não é limitado nem ao tempo e nem ao espaço. E ao mesmo tempo é um corpo que pode comer, por exemplo. Então aí vai uma alegria para aqueles que gostam de comer, e eu sou um deles, né? Um dos prazeres dessa vida que continuará no céu é a questão da comida. Vai ter as bodas do Cordeiro e as bodas serão com comida, né? Como também Jesus comeu depois de ressurreto. Então Jesus, depois de ressurreto, você encontra algumas passagens bíblicas que mostram Jesus comendo com os seus discípulos, assim como Atos capítulo 1 vai dizer que depois de ressurreto ele comeu o sal junto, ele comeu com os seus discípulos, né? E deu-lhe ordens, deu-lhes ensinamentos. Então isso é algo interessante, né? Que o nosso corpo será semelhante ao corpo ressurreto de Jesus. E os ímpios eles serão ressuscitados para o juízo, eles passarão pelo juízo final. Nós estaremos lá, mas o juízo final para nós será apenas para glorificação, enquanto para os ímpios será a sentença final de juízo eterno. E a Bíblia fala sobre que a terra será renovada, né? Então esse é assunto para outra aula, que diz respeito à questão da escatologia. E por fim, seremos unidos, os salvos serão unidos com Cristo, que é uma expressão usada para resumir as diversas relações distintas entre os crentes e Cristo, né, por meio das quais os cristãos recebem todos os benefícios da salvação. Aí nós, de fato, nós seremos unidos em Cristo e com Cristo para, de fato, cumprirmos o plano eterno de Deus. E todos os nossos atos podem ser realizados em Cristo, né? E em nossa nova vida em Cristo. E Cristo, de fato, permanecerá conosco e habitará em nosso meio. E, ao mesmo tempo, receberemos todas as dádivas que o Pai tem reservado. Aquilo que Paulo falou: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, eu fico imaginando o que seria o céu. É exatamente o que Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tem para dar de herança para o Filho Jesus. E a Bíblia nos chama de herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo. E nós sabemos que serão coisas grandiosas. Vale a pena servir a Deus, vale a pena permanecer fiel. Espero que tenha esclarecido esse tema. Que Deus lhes abençoe em nome do Senhor Jesus.